Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti, Pai, nesta hora, neste nome, através deste nome que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, nós estamos aqui nesta noite para nos lembrar de que um dia, estando nós mortos em delitos e pecados, o Senhor se apiedou de cada um de nós e nos deu aquele presente, ali da cruz, aquele sacerdote, oferecendo-se a si mesmo em nosso lugar. Nós colocamos, Pai, na Tua presença a nossa vida, pedindo graça. Que o Senhor, então, possa atentar para cada um de nós, abençoando-nos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos hoje só ler algumas coisinhas na Bíblia. Hoje de manhã nós tivemos uma escola mista, né? Tivemos uma escola dominical que nós tratamos do assunto sacerdotal, né? E depois nós seguimos na leitura da mensagem Zaqueu, o homem de negócios. E nós fomos muito abençoados hoje de manhã. Eu fui abençoado. E aí nós temos que nos esforçar, de preferência, para vir à igreja. Quando não tem possibilidade de você vir à igreja, por alguma razão, e sempre você vai ter razão para não vir de jeito nenhum, certo? Como eu teria muitas razões para não estar aqui agora, muitas razões, né? Mas estamos aqui, na batalha, na luta, nós vamos, enquanto uma baforada de respiração estiver por aqui, nós vamos estar usando-a na intenção de fazer o melhor, viu? Hebreus capítulo 4, eu vou ler do 14 ao 16, é uma escritura que nós lemos para o culto de oração nas segundas-feiras. É uma escritura que todos nós já temos ela quase que decorada, não é? Então, aqui o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Hebreus, no seu capítulo 4, a partir do versículo 14, ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, vamos citar juntos esse versículo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Podeis nos assentar. Olha, irmãos, o capítulo 7 de Hebreus
também é um capítulo que cada um de nós devíamos tê-lo, de preferência de cor, dentro de nós. Por quê? Porque Hebreus 7 fala da origem do nosso sacerdócio, que é este que nós acabamos de ler. O sacerdócio segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Então, ali nós temos todo o ensinamento acerca dos dois sacerdócios. Nós tivemos o sacerdócio, preste atenção. Tem gente que pensa que o sacerdócio levítico foi o primeiro. Não foi o primeiro, certo? Na nossa colocação, entenda que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque o nosso sacerdote, o nosso sacerdócio, ele veio 430 anos antes da lei. Ele veio a Abraão, o qual nós temos como nosso pai. Por quê? Porque nós temos a mesma fé no mesmo sacerdócio que ele teve. O sacerdócio de Melquisedeque, que era aquele que nunca teve princípio de dias, nem fim de vida. E esse sacerdócio, do qual nós vamos agora ler um pouquinho, falar um pouquinho, eu vou deixar para trás esse pequeno comentário acerca do que a Bíblia diz, que é até o versículo 11. Do 1 ao 11 fica para você ler depois. Eu vou ler a partir do 12. É óbvio que nós vamos ler e vamos ter alguns comentários. O irmão Cássio está ali? Estava preocupado que eu não vi ele, não vi sinais, né? Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre esse pensamento, o sacerdote dos bens futuros, não é? Aqui, a partir do versículo 12 de Hebreus 7, o apóstolo São Paulo diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Nós lemos isso aqui hoje de manhã, na escola dominical, nós lemos isso aqui. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então, Jesus não podia nascer na tribo de Levi. Ele teve que nascer na tribo de Judá, da qual nunca se teve notícia de que houvesse levantado dali nenhum sacerdócio. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio.
E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Estão entendendo? Foi o que aconteceu. Parece-me que Deus estava aqui trabalhando fora da sua linha estabelecida. Mas não era assim. Ele estava tratando corretamente do fator sacerdócio. Tinha que ser um sacerdote segundo aquela ordem. Que ordem? Ordem de quê? Ele nunca teve princípio de dias, nem tampouco fim de vida. Para que isto viesse a acontecer, para que aquele Espírito eterno, que te havia tomado um corpo teofânico, ali, naquele encontro com Abraão, um corpo no qual ele comeu com Abraão, bebeu com Abraão, esteve ali com Abraão. Ali estava uma teofania, ali estava uma aparição daquele que um dia viria num corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu, para poder oferecer um sacrifício através de um parente, o parente redentor. Amém. Então, irmãos, porque dele assim se testifica. No versículo 16 diz que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica. Quem testificou? Foi Deus. Amém. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, prestem atenção, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia, ela se harmoniza, ela se veste de todo o sentido correto daquilo que é falado por Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Amém. Aleluia. Aquele sacerdócio lá oferecia vida alheia, vida de outros. E eles mesmos tinham que oferecer sacrifício até por si mesmos. Eram homens que morriam
Eram homens que tinham suas limitações, mas aquele provou que ele podia ser testado, que ele não cairia. Amém. Ele se fez sacerdote segundo aquela ordem. Amém. Do eterno. Por quê? Amém. Porque ele é aquele, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Ah, irmão, ele é, amém, ele é o tudo em todos, amém. Mas este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, amém? Aleluia. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Amém. Por isso, não precisa mais ofertas. Esta oferta permanece, sendo oferecida 24 horas por dia, vamos assim dizer, segundo a nossa divisão. Irmãos, que pessoas nos convencer, diante de umas verdades como estas, que devemos nós fazer, que devemos nós ser, como devemos viver, como devemos nos portar e comportar. Portanto, pode também, você crê nisto? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Por isso é que ele diz em São João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, que hora nós estamos vivendo? O que nós estamos falando aqui, há poucos dias atrás, podemos assim dizer, eram absurdos. Mas hoje, não. Hoje existem N's, como você, que tem crido. Amém. Que tem aceitado essa doutrina. Isso é doutrina. Amém. Oh, veja, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ora, os céus para vê-lo, tem que olhar para cima. Ou não? Ele está acima de todos eles. Amém. Se a Bíblia cita céus, eu não quero explicar por quê. Ou não diz? A Bíblia diz ou não diz? Amém. Céus e céus dos céus. Todos eles, para vê-lo, têm que olhar para cima.
que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados. Por quê? Porque nenhum deles podia dizer: quem dentre vós me convence de pecados? Mas ele pôde. Amém. Por isso é que ele se estabeleceu como aquele sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas almas. Por quê? Porque ele em tudo foi provado, foi tentado e não caiu. Amém. Aleluia. Oh, veja, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, amém, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Por isso é que Hebreus 1:4 pode ser escrito, não é? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, pense você, os burburins pelos quais você tem passado, e ainda não afundou por completo. Por quê? Porque ele está ao seu redor. Amém. Ele está ali ao seu redor e com o sangue exigido nas mãos. Aí agora, para encerrar, Hebreus 9, do versículo 11 ao versículo 14. Nós vamos encerrar aqui, ó. Preste atenção. Isso aqui é coisa tremenda demais. Hebreus 9, a partir do 11, diz: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, mas do céu, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais, você está lendo? Vamos dizer juntos? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Faça isso, lembrando-se sempre que você não está servindo um Deus mítico, não está servindo um Deus mítico, você está servindo um Deus místico. Amém.
um Deus que foge da nossa compreensão, não é? Nós não damos conta de dissecá-lo nos seus detalhes, mas nós podemos chegar até onde nos compete. Amém. Por quê? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Deus vos abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos